Bom, galera, hoje a gente veio aqui na Expert Institute, empresa do Gustavo, que dá treinamento sobre mecânica automotiva, preparação e outras coisas afins. Sejam bem-vindos. E a gente veio hoje falar sobre um assunto que está muito em alta e que pesa no bolso de todo mundo, economia de combustível. Nós vamos dar algumas dicas para vocês que são extremamente valiosas para vocês economizarem combustível sem gastar quase nada. Por que eu digo isso? Não precisa fazer nenhuma invenção mirabolante do carro, não precisa fazer nenhuma alteração do demônio lá, simplesmente reaprendendo a dirigir e seguindo, claro, algumas dicas de manutenção. Bora pro vídeo. A primeira coisa importantíssima a saber é a manutenção do carro tem que estar em dia. E quando a gente fala em manutenção, a gente fala manutenção elétrica e também mecânica. E isso inclui regulagem do motor, regulagem do carro como um todo, de suspensão e tudo mais, mas também inclui, por exemplo, as trocas de consumíveis. Nesse caso aqui nós temos uma vela de ignição. Por que eu digo isso? Porque se tiver um problema elétrico, tiver um problema numa vela, numa bobina, num cabo de vela, a faísca não vai sair no tempo certo ou ela nem vai sair. E aí com isso o combustível, em vez de queimar dentro do motor, ele vai ser expelido para fora pelo escapamento. E aí tu vai acabar aumentando o consumo do teu carro. Então é importantíssimo, mantenha a manutenção em dia. Mas isso eu acho que todo mundo já sabe, né? E ainda voltado à manutenção, tem uma dica fundamental, gente. Geometria das rodas. Por que eu digo isso? Porque a geometria das rodas ela influencia diretamente no consumo. A gente tem a regulagem de camber, caster e uma série de outras regulagens possíveis e dependendo de como estão a posição das tuas rodas, o teu carro vai consumir mais ou menos. Então assim, ó, sempre mantenham a geometria do seu carro em dia, sempre atualizada, para que ele economize menos combustível. E se tu tiver um cara que faz uma geometria decente, que sabe realmente o que está fazendo, tu até consegue mudar a geometria do teu carro para gastar menos combustível. Um dia eu levo vocês numa oficina do amigo meu, que ele faz geometria de carro de corrida, e aí eu explico melhor para vocês sobre isso. Bom, Felipe, o que a gente pode citar também é a pressão dos pneus. Já que a gente falou de suspensão, vamos falar sobre pneus. Né? É importantíssimo manter a pressão dos pneus sempre regulada da maneira correta. O que é? Como o fabricante mandou, basicamente, mas quanto mais cheio o pneu está, menos ele tem arrasto com o chão, menos ele tem atrito com o chão e melhor vai ser a rolagem do carro. Existem os pneus verdes, os chamados pneus verdes. O que eles são? Basicamente, eles proporcionam que a gente ande com mais pressão nos pneus, sem problema de desgaste. Então, basicamente, é isso a diferença do pneu verde. Eles têm também uma banda de rodagem um pouquinho mais lisa, com menos atrito, menos garra e tal. Mas enfim, o que o Gustavo falou é uma coisa muito certa. O pneu também influencia diretamente no consumo. Só que, se tu andar com muita pressão nos pneus, ele acaba ficando abauluado assim e tu vai gastar só no meio. Então ele vai desgastar irregularmente. E aí tu vai acabar tendo um desgaste excessivo do pneu e vai ter que trocar antes da hora. Então o recomendado é usar sempre na pressão do fabricante. Tá, mas vamos lá. No início do vídeo eu falei que a ideia era não gastar muito com manutenção e não ter que investir no carro. Pois bem, agora vem as dicas que eu considero mais importantes. Primeiro... Que não se gastam nada, né? Porque tu não precisa tirar nenhum real do bolso. Tu só precisa reaprender a tua forma de condução. A primeira delas é óbvia, né? Não arranque com muita força, digamos assim. Não vai com muita sede ao pote. Por quê? Porque isso vai aumentar o consumo com certeza. Tu vai botar combustível fora. Então arranca devagarinho e vai deixando a velocidade crescer linearmente e de forma proporcional. Se quiser que ela saia rapidinho, o carro pode até sair, mas com certeza vai aumentar o consumo dele. E falando em velocidade, aqui vem outro ponto fundamental. Vocês sabiam que quanto maior a velocidade, maior o consumo? Acho que isso é meio óbvio, né? Mas tem um detalhezinho que é muito importante. A fórmula da força que um carro faz para manter ele naquela velocidade. Basicamente a fórmula da força é a multiplicação da densidade do ar vezes o coeficiente aerodinâmico do carro, talvez vocês já tenham visto ali, a maioria deles fica em torno de 0,3. Que é o famoso CX do carro. Exato, coeficiente aerodinâmico, né? Tudo isso multiplicado pela área frontal, multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Bom, por que é importante saber essa velocidade ao quadrado? Porque se tu dobrar a velocidade, a força que o carro vai fazer é 4 vezes maior, ou seja, o consumo tende a ficar 4 vezes maior. Se tu triplicar a velocidade do carro, tu vai ter uma força necessária 9 vezes maior. Tá, Felipe, mas do que tu está falando aí? Vou andar então a 300 por hora? Não. Significa que um carro andando a 20 km por hora, ele tem um consumo de combustível X. Se tu aumentar para 60 km por hora, tu vai ter um consumo 9 vezes maior na mesma velocidade, nas mesmas condições. Então assim, a velocidade do carro é importantíssima. Quanto mais baixa, menos combustível tu vai gastar.
Claro, sempre tente andar dentro da velocidade da via, né? Não vai andar aí a 40, 50 km por hora numa via de 80, 100. Sem contar que a área frontal também é importante. Pegar uma Kombi, né? Não, é difícil daí de economizar também, né? E esse é um dos grandes motivos porque os SUVs hoje são tão gastadores, né? Eles têm uma área frontal muito maior do que um sedã ou que um carro compacto. Outra dica fundamental, rotação do motor. E por isso que eu queria vir aqui. Deixa eu explicar para vocês rapidinho como é que funciona o motor. A gente tem aqui os cilindros, né? Quem nunca viu, isso aqui é o bloco do motor. Aqui está o pistão, que basicamente é o que faz o motor funcionar. Ele sobe e desce, ele admite a mistura ar-combustível, depois ele queima aqui dentro e gera a força necessária para o teu carro sair do movimento. Bom, dito tudo isso, de uma forma bem rápida, o que eu queria falar aqui? O combustível ele não tem uma queima instantânea. Ele não é tipo assim, deu a faísca, ele já queimou. Não, ele demora para queimar. Ele é tipo mais ou menos que nem uma madeira, ele vai queimando devagarinho. É claro que tem alguns combustíveis que queimam mais rápido e outros que queimam mais lentamente. Por exemplo, a gasolina queima muito mais rápido que o etanol, que queima mais rápido que o diesel. E aí vem uma coisa interessante. Quanto maior a rotação do motor, significa que esse pistão aqui está subindo e descendo mais vezes. Ao mesmo tempo, significa que tu está admitindo mais ar e combustível mais vezes. E muitas das vezes tu não aproveita toda a energia daquele combustível. Por quê? Porque ele não queimou completamente. Então, além de tu puxar mais combustível para dentro, tu também está botando um pouco de energia para fora. Tu não está aproveitando tudo aquilo que o combustível podia gerar para ti. O que eu quero dizer com tudo isso? Quanto mais baixa a rotação do motor, melhor o teu consumo. Felipe, mas e o mapa de eficiência? Talvez vocês já tenham visto o mapa de eficiência de injeção. A maioria deles ali mostra que a faixa de rotação mais eficiente está bem próxima do pico de torque do motor. Isso é verdade, porém esse mapa de eficiência leva em consideração dois fatores. Primeiro, o consumo de combustível e segundo, a potência gerada. Então realmente ele vai gerar mais potência perto do pico de torque. Mas, ou melhor... Com menos consumo. Ele vai gerar mais potência com menos consumo perto do pico de torque. Porém, se tu tivesse um mapa só de consumo de combustível, quanto mais baixa a rotação, menor ele seria. E, ok... Acho que a gente poderia dizer assim, né, Felipe? Nessa faixa, vamos dizer, o consumo é menor, só que como a gente tem mais ciclos, ele termina na soma final, ele termina sendo maior. Então, andando com menos rotação, que tem menos ciclos, ele termina sendo menor o consumo. Isso, lá na faixa de eficiência, lá perto dos 3.000 giros, por ali, né? Mas o problema todo se tu andar em giros muito baixos, por exemplo, 1000 RPM, 500 RPM, talvez o teu carro não tenha força para isso, porque ele não foi dimensionado para rodar em rotações tão baixas assim. E aí tu vai sentir que ele vai dar uma falhada, ele vai dar uma engasgada e tal. Mas o segredo ande sempre na rotação mais baixa. E aí vem um detalhe importantíssimo. Eu já falei aí, inclusive já fiz o teste do vapor de gasolina e tudo mais, não estou falando que é isso, até porque nós estamos ainda testando o vapor de gasolina, mas eu já vi acontecer, gente. Tem vários produtos no mercado, tipo aquele ímã que vendiam há um tempo atrás para colocar na linha de combustível, que não fazia o menor sentido, mas eu vi muita gente acreditar naquilo lá e, sério, quem acreditou naquilo lá foi manipulado pelo vendedor. Por que eu digo isso? Porque o cara chegou e eu vi isso acontecer. O cara chegou para mim e disse assim, Felipe, esse negócio é tão bom que ele aumenta o torque em baixa rotação. Então agora, em vez de tu dirigir com a rotação mais alta, tu baixa a rotação e dirige ali perto dos 1.500 RPM e tal, tu vai ver que o carro vai ter muito mais força. O que o cara fez? Ele tentou entrar na minha cabeça e tentou me convencer a dirigir numa condição diferente. Então, gente, vocês não precisam de nenhum dispositinho mirabolante lá, tipo um imãzinho, um tubinho, seja lá o que for, um ventiladorzinho na admissão, para ter uma melhor eficiência do motor, para ter um menor consumo de combustível. Basta vocês reaprenderem a dirigir, a mudarem um pouco a forma de pensar. Dirijam sempre na rotação mais baixa. Isso é garantido. Vocês vão ter um melhor consumo de combustível. Basicamente, o cara fez uma programação neurolinguística na gente. É exatamente isso. Na gente não, em quem faz. Em quem faz, né? É lógico que a gente, por conhecer, acabou não caindo nessa história. Mas, infelizmente, eu sei que muita gente acreditou e gastou uma grana comprando aquele produtinho que, na verdade, era uma pílula de farinha, né? Inclusive é importante ver, o Felipe ele dirige dessa maneira como ele falou agora, sempre com rotações muito baixas. Inclusive é uma senhora andando no trânsito, Felipe. Total. Então, se vocês virem um vídeo que ele fez há um tempo atrás com 2 Etios, ele e um outro amigo andando, vocês podem ver que ele teve médias muito melhores do que o amigo, no mesmo trajeto e no mesmo carro.
Porque eu sabia exatamente disso, então eu sempre dirijo com as rotações super baixas, né? O meu amigo não é tão ligado nisso, então fazendo o mesmo trajeto, com os mesmos carros, as mesmas condições, eu consegui um consumo menor do que ele. Teoricamente não era para acontecer, mas ali é a prova de que quanto menor a rotação, melhor o teu consumo. Inclusive, a Volvo fez um teste há uns 20 anos atrás, mais ou menos, em que ela comprovou que se tu passar da primeira marcha direto para a terceira e depois para a quinta, tu consegue melhorar o consumo do teu carro em mais ou menos 10%. Por que isso, gente? Basicamente porque tu vai trabalhar em rotações mais baixas, né? Claro, teu carro tem que ter força. Eu citei isso para ele antes do vídeo. Falei, se eu fizer isso no meu carro não anda. Tem que ter força, né? Não adianta, tu vai fazer isso num carro 1000 que já não tem força ao natural, não vai sair do lugar. Mas se tu tem um carro 2.0 ou um carro com motor mais eficiente, ele com certeza vai melhorar o consumo também. Não era o objetivo desse vídeo, mas eu quero falar sobre um outro detalhe também. Por que os motores turbo hoje em dia eles gastam menos do que no passado? O Gustavo tem aqui um turbo que é gigantesco, né? Esse turbo aqui é para quantos cavalos, cara? 1.300 cavalos. 1.300 cavalos. Esse aqui com certeza não é um turbo que tu vai usar no teu carro do dia a dia, né? Porque os turbos do dia a dia são turbos bem pequenininhos. Acho que tem um aqui embaixo, né? Tem um de no turbo. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um turbo de carro original, um turbo bem pequenininho. Por que o turbo melhora o consumo? Porque ele fica mais eficiente? Não. Ele simplesmente dá mais potência numa faixa em que o motor é menos eficiente, que é em baixa rotação. Então o turbo, por ele socar ar para dentro, já desde 1.500 RPM ou até antes, dependendo do tamanho da turbina, ele te traz mais torque já desde cedo. Então tu consegue fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Consegue trabalhar numa rotação bem mais baixa e com isso melhorar bastante o consumo. Então tem muita gente aí que tem o Up TSI, por exemplo, que é um carro que é um fenômeno para nós, e que diz, pô, meu carro ele é econômico, mas eu não consigo fazer tudo isso que algumas outras pessoas fazem. Claro, esse cara provavelmente ele está usando mais a faixa de potência em giros mais altos. E aí não vai ter uma economia mesmo. Em compensação, tem muita gente que consegue números absurdos de consumo no Up TSI ou em outros carros turbinados, né, esses originais de fábrica, porque eles andam em rotações absurdamente baixas. E tu só consegue isso porque o turbo te ajuda a ter força desde sempre. E eu acho que é importante citar também que com a evolução dos motores, cada vez mais nós estamos conseguindo fazer com que os motores gastem menos combustível. Nós já avaliamos vários carros novos que é impressionante como mudou hoje em dia um motor 2.0 gastando menos do que um 1.4 de antigamente. Né? Mas aí por quê? Porque toda a engenharia de peso de peças móveis, atrito e várias outras coisas mudaram. Então, basicamente sim, eu tenho 1.4 e ele também tem 1.4, mas o meu 1.4 gasta mais que o dele. Sim, porque aí o motor evoluiu, toda essa parte de evolução, eu acho que é importante a gente citar que vamos dizer, a gente queria fazer um vídeo mostrando, você tem um carro e você consegue melhorar o consumo daquele carro, mas se você comprar um outro carro mais novo, provavelmente esse carro já vai fazer um consumo menor, mas por causa da característica daquele motor. Então assim, é lógico, né? A gente está falando aí de aquisição, de gastar, não era a ideia inicial desse vídeo, mas a gente não consegue ficar muito longe disso, né? A gente quer sempre entrar um pouquinho além nas matérias que a gente faz. O importante é, gente, reprogramem a cabeça de vocês. Podem existir dispositivos que melhoram o consumo? Sim, acredito que tenham. Porém, tu não precisa gastar para ter uma melhor eficiência no teu motor. Basta tu dirigir da forma correta e manter a manutenção do teu carro em dia. Então tá, gurizada, espero que eu tenha ajudado vocês em tempos de alta do dólar e alta consequente do combustível. Qualquer dica é sempre muito bem-vinda. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou pergunta, faça aqui embaixo nos comentários que a gente vai, na medida do possível, responder a todos. Pessoal, e como é difícil para mim falar de economia de combustível? Vocês viram aqui, né? Um motor V6, um turbo para 1.300 cavalos, um motor AP preparado. Cara, eu trabalho só com motor preparado, para mim é muito difícil falar de economia. Tu nem sabe o que é isso, na verdade, né? Nem sei o que é isso. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um bloco de V6 de Nissan GT-R que ele quebrou quando chegou em 2.000 cavalos. Definitivamente o negócio do Gustavo não é economia de combustível. Não é. Valeu! Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir a página no Facebook e no Instagram, onde a gente vai postar novidades, erros de gravação e outras curiosidades do canal. E se tu ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, aproveita e clica aqui em cima porque a gente mostra todos os detalhes do interior do carro e algumas características dele, né?